Antes das nossas aulas, eu tinha medo do inglês. Eu achava que eu não ia entender, que tinha, ah, nunca ia conseguir falar da forma correta, porque sempre quando eu estava era diferente do que eu tinha entendido. Acho que o que define é, eu tinha medo do inglês. Não gostava de estudar, porque assim, a gente geralmente não gosta daquilo que a gente não sabe. E eu vejo isso muito na medicina também. Então, assim, eu tendo a não gostar de coisas que eu não sei. Então, acho que com o inglês aconteceu a mesma coisa. Então, eu não gostava de estudar. Eu sempre pensava assim, nossa, eu sei que eu preciso, mas não tenho vontade. E aí, isso, assim, me prejudicava diretamente, né? Porque quando você vai estudar sem vontade, é muito pior o aprendizado, a experiência, tudo. Então, era meio que uma bola de neve. Então, depois que eu conheci, que a gente começou a estudar, que eu comecei a estudar com você, isso foi a principal coisa que mudou. Eu começar a gostar de estudar inglês. E aí, isso está diretamente relacionado ao método, por quê? Simples, mas que muda tanto a nossa cabeça, você aprender a falar a palavra, aprender assim, eu vejo uma palavra, eu não sei pronunciar ela, eu vou lá, procuro como pronuncia, parece que tudo começa a se encaixar melhor. E isso muda também a relação com o filme, por exemplo. Porque, às vezes, eu tô assistindo um filme legendado, em inglês. E aí aparece uma palavra lá que eu já vi, mas eu não entendi o que o autor tinha falado, porque eu não sabia como pronunciava. Então, para mim, não fazia sentido o que ele estava falando com a pronúncia, tipo assim, a escrita com a pronúncia dele. Uhum. E aí isso mudou depois que eu comecei, porque aí tudo começou a fazer mais sentido. Eu gostei de estudar o inglês, né? Então passou a ser uma coisa legal, uma tarefa legal do meu dia. Acho que isso foram as coisas principais, assim. Então, melhorar a experiência do meu inglês foi o essencial para eu aprender mais o inglês. Uhum, cool. E como foi depois que você começou a fazer a mentoria comigo? Quais foram os desafios que você teve logo no início? Então, como eu não gostava muito de inglês, eu não falava inglês. Acho que isso foi uma das coisas mais marcantes das primeiras aulas que a gente teve. Então, eu tinha medo de falar inglês. E assim, falar tudo, mas vai falando, né? Vai tentando. E aí, a partir daí, abriu uma janelinha, assim, sabe? Quando você serve, faz... Porque aí eu fui tentando, fui me esforçando. Aí eu introduzi isso no meu dia a dia, tentando pensar em inglês, conversando comigo mesma em inglês. Então, desde o começo foi assim um estímulo, né? Porque eu sou muito tímida, então falar para mim já era muito difícil, falar inglês era pior ainda. Então, a nossa relação, o nosso clima assim da aula sempre me deixou muito confortável. Se elencar, sei lá, duas, três coisas que mais te marcaram de alguma forma, né? O que que você aprendeu comigo? Ai, teacher, são tantas coisas. Acho que aprender a ver o inglês de uma forma diferente, de uma forma prazerosa, porque a gente procura às vezes falar inglês porque precisa, né, nesse mundo atual, a gente precisa ter no currículo para se comunicar com as pessoas, mas é uma forma de conhecer uma cultura diferente. Então, como se fosse um hobby, dá para elencar como um hobby. E não é uma coisa que eu tinha em mente, assim, né, que eu justamente não gostava. Então, acho que ter prazer estudando inglês foi uma delas. Estar num ambiente confortável, acho que também influencia muito. E isso nas nossas aulas é, é, é muito marcante, sim. Eu me sinto confortável, eu me sinto feliz vindo fazer aula, né? Não é uma cobrança do tipo, nossa, vou lá na aula, preciso saber tudo. Uma relação professor-aluno. É uma relação de amizade mesmo. Eu acho que é clichê ficar falando, ai, que você mudou o meu pensamento, mas realmente foi isso que aconteceu. Realmente. Você fez eu gostar do inglês. É isso. A gente começou, quantos meses depois que você começou a ter resultados com o seu inglês? Ah, teacher, 3 semanas. Não foi questão de meses, é questão de semanas, assim.
a primeira semana foi mais da vergonhazinha, e aí depois foi indo. Não tinha como não ver um avanço do inglês. É muito rápido, assim, juro. Não sei nem explicar, mas não, é questão de semanas. Você já vê a mudança, você já vê tudo, assim, você vê que é diferente, Então, 3 semanas depois que a gente começou, você já começou a sentir mudanças, diferenças aí no seu English. com certeza. Uhum. E, bom, quais foram os primeiros resultados que você observou no seu inglês? Como que você se sentiu diante deles? Eu acho que o mais marcante de todos para mim foi a fala. Que, nossa, eu não fazia ideia das nuances que tinha das pronúncias. E acho que por isso também não fazia muito sentido o inglês em várias ocasiões. Então, para mim, eu acho que o que mais vai ficar marcado, teacher, é a pronúncia. É a pronúncia. Mas aí ajudou em todas as partes. Aí eu ler artigo em inglês da faculdade, que era uma coisa que era um dos meus objetivos, né? Porque é uma necessidade minha. Então, com certeza, ler, e principalmente os artigos que são mais chatos. O listen, que não tem como não, né? Assim, você até consegue fazer fora de uma aula, mas escutar alguém falando assim diretamente com você é totalmente diferente. Então, assim, todas as áreas você muda, mas para mim vai ser o falar o inglês, a pronúncia do inglês, que é uma coisa que sempre quando alguém perguntar, eu vou falar assim, eu aprendi com a teacher Jazz, porque, tipo assim, é uma coisa que ninguém nunca tinha me ensinado e que mudou muito a minha visão com o inglês. Uhum. E com a pronúncia, a questão do speaking, né? Você sentiu que o seu listening também melhorou? Sim, é uma coisa, vai se conectando à outra, né? Que Uhum. aí, tipo assim, você sabe como pronuncia, então você vai escutar e vai entender. E Yeah. aí vai saber escrever também, assim, que daí é um pouco mais diferente, porque, né, vai mudar as palavras e tal, mas com certeza uma coisa vai influenciar a outra, né? Mas saber ler um artigo em inglês da minha área deixa eu passo muito à frente em qualquer sentido da medicina, assim, porque tudo que é novo sai em inglês. Então, eu saber ler inglês vai fazer com que eu me atualize mais rápido, porque até esperar traduzir para o português demora muito, principalmente quando é aqueles protocolos enormes. E aí eu vou ficar desatualizada, sei lá, um ano até ter uma atualização em português. É isso. Uhum, uhum. E agora você falando, eu tô me lembrando daquela vez que você comentou comigo, que você foi no hospital e você Sim. atendeu. Eu esqueci o país de onde eles eram. Nossa, Era teacher, mãe e filho, né? isso, aham, era uma grávida. Nossa, eu não lembro agora direito de onde é, teacher, de onde ela era, mas enfim, a nossa comunicação foi pelo inglês. Assim, foi incrível porque era a única forma de conversar com ela para a gente se entender. Ninguém do meu grupo, assim, falava melhor que eu, né, para entender. Então, perder essa vergonha de falar, que aí já começa das nossas aulas também, que aí foi nas aulas que foi perdendo a timidez. Então, conversar com ela, tentar. Não foi um inglês perfeito, mas deu para a gente se entender. Então, acho que isso é a base do inglês, você conseguir se comunicar. Independente se muito correto ou não, é conseguir se comunicar. E foi isso que aconteceu Uhum, entre nós. Então, deu certo. E era uma situação, assim, de saúde. Então, era uma necessidade da hora e foi muito legal. uhum. Você conseguiu consultá-la, né? Foi numa consulta médica, né? E você conseguiu prestar essa consulta, ajudá-la com o problema de saúde que ela tinha, né? Em inglês, e estando aqui no Brasil, né? Sim, me senti muito feliz depois. Com certeza, com certeza. E daí você vê que, caramba, né? Em qualquer lugar que eu estiver, eu vou conseguir socorrer uma pessoa. Sim, Eu não preciso limitar a socorrer uma pessoa, se eu consigo se a pessoa falar português. Não, né? Isso é exato. maravilhoso. Não se esqueça disso.